Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 20 de maio. Agora na Espanha, meio-dia e 1. No Brasil, 7 e 1 da manhã. Eu estou no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. A gente segue dando vigência àquela cunha triangular no 4 horas. Agora a gente está desenhando um candle comprador. Na verdade, está alternando entre candles compradores e vendedores, os últimos 4, justamente por conta desse impasse entre compradores e vendedores, mas a gente segue escalando aqui a base de uma grande cunha no 4 horas, como que respeitando aqui o bico de uma figura triangular. No semanal, já que a gente está no sábado, muito próximo da conclusão do desenho do gráfico semanal, o fundo dessa semana, que termina agora no domingo, na virada da VWAP de domingo para segunda, ficou fortemente ascendente em relação ao fundo da semana passada. O fundo da semana passada ficou em 25.800. O fundo dessa semana, pelo andar da carruagem, vai ficar em 26.374. Ou seja, a gente está desenhando também fundos ascendentes aqui no semanal. Então é muitíssimo provável que na próxima semana a gente volte a estressar a aresta superior dessa cunha triangular que muito provavelmente está se formando aqui no semanal. A gente deve buscar algo próximo de 29.500 ao longo dessa semana que vai se iniciar agora na virada da VWAP de domingo para segunda. No mensal, já que a gente está indo para os últimos 11 dias do mês, né? A gente está indo para o terceiro terço do mês. A gente está travadinho aqui na mediana do canal de Keltner. Agora eu vou pular para o diário, que segue dando vigência ao bico de uma figura triangular, nenhuma novidade. No intraday, a BTC tá um reloginho, bate na lower, volta para VWAP, bateu na segunda, na penúltima lower, voltou para VWAP, bate na primeira upper, volta para VWAP e assim ela tá. Agora ela esgarçou a última upper, chegou a furar, voltou rapidamente para VWAP. No copy trade já fecharam uns 5, 6 sinais na madrugada. Na sala de sinais eu vou encontrar um ponto seguro para ofertar os sinais. Ontem todos fecharam no gain na sala de sinais e no copy trade com lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, o autor de Big Short, Michael Lewis, disse que está pronto para publicar um livro sobre o Sam Bankman-Fried. O Michael Lewis já havia escrito um livro sobre o Michael Burry naquela operação de trade bem sucedida na crise do subprime, e agora ele vai escrever um livro sobre o Sam Bankman-Fried. E o cofundador da Ledger, o Hard Wallet Ledger, Nano Ledger, afirma que a última atualização não impõe essa opção de Ledger Recover, em que o backup das frases iniciais poderia ser obtido a partir de um e-mail ou de um número telefônico. Segundo ele, isso é uma opção. Se isso fosse obrigatório, na verdade, o Ledger Nano estaria se transformando num hot wallet, já que as 24 palavras estariam nas nuvens. Então não haveria muita diferença entre manter os seus ativos num hot wallet ou manter num Nano Ledger. Eu recomendo fortemente que vocês não aceitem essa opção de fazer um backup nas nuvens, mesmo que seja um serviço oferecido por terceiro, criptografado. Enfim, a gente sabe que um Gmail ou um Hotmail, enfim, pode muito bem entregar as informações via ordem judicial ou via ou via hackeamento, enfim, para que os ativos sejam seus, só vocês devem ter acesso às private keys. E colocando as 24 palavras numa nuvem, isso obviamente vai transformar o wallet que seria cold num hot wallet, já que pode eventualmente ser acessado via hackeamento, por exemplo. Então eu recomendo fortemente que vocês não aceitem a opção de recover, de recuperação das 24 palavras, que anotem num papel, de preferência em mais de um papel, e que coloquem em locais seguros. Então se a casa de vocês sofreu uma inundação ou um incêndio, que vocês tenham uma segunda anotação
num local seguro. Enfim, agora que a criptografia vai sofrer esse mega bull run, é muitíssimo provável que as Big Techs criem abstração de contas e deem acesso aos public addresses via Gmail, via Hotmail, via login no Twitter ou no Facebook. Mas o fato é que para que as coins sejam suas, aquela máxima norte-americana, not your coins, not your keys, not your coins, ou seja, se as chaves não são suas, as criptos não são suas também, é muito verdadeira. Então a gente precisa entender a necessidade de guardar essas palavras de forma segura e fora da rede. E o saldo bancário do Tesouro norte-americano baixa para um nível bizarro, é o mais baixo desde 2021, à medida que as negociações para o aumento do teto do endividamento travam. O Tesouro norte-americano, na sexta-feira, só tinha 92 bilhões de dólares. Para vocês entenderem isso, gente, o Elon Musk, quando comprou o Twitter, ele levantou 44 bi de dólares em poucas semanas. Ou seja, o Elon Musk consegue levantar mais dinheiro que o Tesouro norte-americano. E eles só têm isso para tudo. Desde manter um submarino nuclear no mar do sul da China ou embaixo da calota polar do Ártico, até evitar um ataque terrorista. É 92 bi para tudo. Para pagar salário de juiz federal, da Suprema Corte, até bancar um submarino nuclear. É 92 bi para tudo. Se eles não conseguirem a autorização do Congresso para aumentar o teto do endividamento, que é outro problema, já que alguns bancos estão reportando que a nova rodada de emissão de treasuries vai secar o dinheiro do sistema bancário regional de médio e pequeno porte e vai promover uma tsunami de quebradeira. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E o aplicativo do ChatGPT é fornecido pela OpenAI, que agora já está disponível para os móveis iOS, em pouco tempo já vai estar disponível para o Android, vai mudar a forma com que a nossa espécie se relaciona e interage. Essa primeira versão ainda não vai permitir que você dê continuidade a um papo com a namorada via ChatGPT, mas as próximas versões, com certeza, os próprios devs antecipam que vai ser uma revolução nas relações humanas. As pessoas não vão saber se estarão falando com seres humanos ou com interfaces de inteligência artificial. O aplicativo desenvolvido pela OpenAI será um divisor de águas, vai manter todos os recursos impressionantes da sua contraparte desktop e ainda vai permitir que usuários interajam no chat de inteligência artificial para várias outras finalidades. Enfim, gente, se vocês não tiverem com tempo ou com paciência de continuar uma conversa com XYZ, em pouco tempo é só acionar o ChatGPT, que o ChatGPT vai encaminhar o papo exatamente para onde vocês querem. E o G7 concordou em estabelecer um processo de governança da inteligência artificial que eles batizaram de Processo de Hiroshima. O nome não é meramente sugestivo. Eles querem governar a inteligência artificial como com uma contundência nuclear, por assim dizer, a fim de garantir um desenvolvimento de inteligência artificial centrado no ser humano, confiável e ético. O primeiro-ministro japonês Fumio Kishida buscou cooperação para um fluxo de dados seguro e transfronteiriço. O apelo é por uma maior regulamentação, ecoando os líderes da indústria e os governos, já que o ChatGPT iniciou uma corrida bizarra entre as Big Techs para desenvolver a tecnologia rapidamente e sem nenhum controle ético ou mesmo uma regulação estatal. Talvez até as próximas eleições nos Estados Unidos, que vai acontecer em 2024, eleições presidenciais, pode acontecer uma corrida maluca, já que isso vai influenciar e muito a opinião dos eleitores na hora de votar. Enfim, gente, o mundo está pirado. É possível que a inteligência artificial tome o controle? Não sei, mas o futuro é incerto. O Elon Musk disse que nunca viu uma ameaça maior para a nossa espécie que a inteligência artificial. A BTC aqui no 6 horas
Segue desenhando também uma cunha triangular, segue acumulando. Já já ela deve explodir em direção à própria VWAP mensal, que está lá em 27.960, 28 mil basicamente. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Atom, Binance Coin, Polkadot, Kusama. Quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.